E hoje tivemos um dia de leve queda para o Bitcoin, para as criptomoedas, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre os eventos macroeconômicos que estão balançando os mercados americanos e globais nessa semana. Também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, que está dando algumas sinalizações importantes. Vou atualizar também a análise gráfica da Ethereum, que é uma das criptomoedas mais queridas do mercado, comentar sobre o trading da Secret, que a gente comentou na segunda-feira. E bora lá atualizar a situação do mercado de criptomoedas. Indo aqui para o gráfico do Bitcoin, como muitos de vocês já devem ter acompanhado, hoje o Bitcoin teve uma leve queda, aí, mas de menos de 1% em relação a ontem, tá? Então o Bitcoin, na minha visão aqui, em termos de gráfico, vou ser sincero com vocês, eu vejo ele aqui como parado nos últimos dias, tá? Desde que ele chegou nessa região ali dos 64 mil dólares, ele não está conseguindo fazer nenhum movimento muito forte e decisivo, tanto para cima quanto para baixo, tá? Ontem a gente teve a formação de um pequenino ombro, cabeça ombro aqui no gráfico do Bitcoin, né? Só que assim, com um alvo bem pequeno, tá? Eu até vi isso aqui ontem, mas eu pensei, isso não tem tanta relevância, né? O Bitcoin fez ali um ombro, cabeça, ombro bem pequeno, tá? O alvo desse ombro, cabeça, ombro, quando a gente fazia uma projeção aqui para baixo, para ver até onde o Bitcoin poderia ir, estava ali na região dos 62.900, tá? 63 mil para arredondar. E o Bitcoin hoje já foi ali perto dos 63 mil, dá para considerar que bateu esse alvo. Então, assim, o gráfico do Bitcoin, me desculpe, mas tá um gráfico bem chato, tá? Tá um gráfico aqui sem nenhum padrão muito relevante, sem nenhum padrão muito claro. A gente forçando aqui pode desenhar uma bandeira de baixa tendo sido rompida para baixo aí nos últimos dias, nas últimas horas, na verdade, né? E se a gente fizer uma projeção aqui dessa bandeira de baixa para baixo para ver até onde que seria o alvo dela, a gente teria um alvo ali também na região dos 62.600. Tá? Então, assim, o Bitcoin não está mostrando, pelo menos por enquanto, padrões gráficos que indiquem que ele vai sair dessa região. Tá? Para vocês terem ideia, hoje a gente teve um dia aí em que o mercado americano esteve caindo até mais. Quando a gente vai ali para o SP500, né, o índice das 500 maiores empresas, está fechando o dia aí com uma queda de 0,70 e o Bitcoin está ali no 0,40 de queda. Tá? Então, assim, o Bitcoin está parado, está aparentemente sem grandes motivações aí para fazer um movimento muito forte. E, como eu disse, sem nenhum padrão indicando aí claramente um alvo muito grande, um movimento muito grande. Tá? Então, assim, pelo que está parecendo, esse resto de semana tende a ser calmo. É lógico, se não aparecer nenhuma notícia aí de Mt. Gox movimentando as carteiras de Bitcoin para pagar os clientes ou coisas aí ligadas a eleições dos Estados Unidos. Se não acontecer nada disso aí, que são as narrativas que estão causando mais movimentações de preço no Bitcoin nos últimos dias, eu não consigo ver nada de muito forte aí para fazer o Bitcoin se mover, tá? Hoje o mercado americano se moveu aí numa direção de queda, né? Hoje a gente teve aí o DXY subindo, tá? Subindo até forte, 0,5% para o DXY é um valor aí relativamente significante, tá? A gente teve também ali o SP500 caindo, né? Eu já mostrei. A gente teve o Dow Jones caindo, tá? E galera, o que a gente teve hoje de relevante do ponto de vista macro, tá? Primeiro, pessoal, começou a temporada de balanços lá dos Estados Unidos do segundo semestre, tá? Hoje a gente teve balanço de Netflix e olha aí, meus amigos, o que aconteceu? Netflix já começou caindo, né? Parece que o resultado do balanço ele não veio ruim, tá? Ele veio bom. Vou até olhar aqui os balanços que foram divulgados hoje pra gente ver, tá? E Netflix foi divulgado hoje aí de manhã, se eu não me engano, né? E galera, o balanço veio até melhor do que o esperado, tá? Mas por algum motivo o mercado caiu, né? A gente teve vários balanços sendo divulgados hoje aí, o mais relevante era o da Netflix, todos aí melhores do que o esperado, a maioria deles pelo menos, tá? Hoje a gente também teve dados macroeconômicos aí relativamente importantes, tá? A gente teve pedidos iniciais de seguro-desemprego lá dos Estados Unidos, a expectativa era 229 mil novos pedidos iniciais de seguro-desemprego, vieram 243 mil, tá? Então, número acima da expectativa mostra o mercado de trabalho perdendo força na última semana. Isso tende a ser bom para os mercados, só que na mesma hora a gente teve também a divulgação do índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, que veio em 13,9, tá? Contra a última leitura aí, que foi o de 1,3, né? Só que, pessoal, esse dado aqui de índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, ele é relativamente volátil, tá? De 2022 até o final de 2023, ele veio só reportando resultado negativo e depois ali, em 2024, ele começou a reportar uns resultados muito bons. Em abril, se eu não me engano, veio 15, tá? Então esse indicador aqui, ele é bastante volátil.
ele mostra, lógico, uma atividade forte ali naquela região medida pelo Fed da Filadélfia, né, que engloba, se eu não me engano, uma parte da Pensilvânia ali. É uma região, tá? Esse Fed aqui, esse Fed é um Fed regional, ele não mede a atividade industrial de todos os Estados Unidos. Se eu não me engano, esse índice aqui leva em conta aproximadamente 250 indústrias da região ali, onde está, se eu não me engano, o terceiro distrito do Fed da Filadélfia, tá? Então, assim, não é algo que vai gerar aquela... Não é aquele dado que, nossa, meu Deus, veio muito acima. Então, eu não acho que o mercado está caindo por causa dele, não. Então, eu acho que o mercado está caindo muito mais por causa dessa rotação aí essa rotação de carteiras que andou acontecendo nos últimos dias aí, né? Você estava tendo muita mudança ali, investidores trocando ativos de tecnologia por ativos mais tradicionais do Dow Jones. Só que hoje parece que a coisa ela ficou um pouco diferente, tá? Porque hoje a gente teve ali o Dow Jones caindo, né? O Dow Jones também corrigiu. O Dow Jones estava subindo aí nos últimos dias, mesmo com o Nasdaq caindo, tá? E o Nasdaq também teve um dia aí meio ruim, tá? De leve queda. Então, assim, parece que os investidores andaram realizando lucro hoje. O problema disso é que isso acabou batendo ali no SP500, tá? Então, assim, a gente está num momento bem difícil. A gente também tem dados de inflação do Japão que vão ser divulgados em breve, podem acabar mexendo com todos os mercados globais, tá? Mas, no geral, pessoal, a gente está num momento aí que a gente não tem dados dos Estados Unidos relevantes para serem divulgados amanhã, na sexta-feira. Eu acho que o mercado vai estar mais de olho agora nos balanços das Big Techs, tá? Amanhã sem dados macroeconômicos. Na semana que vem, aí sim a gente vai ter alguns dados macroeconômicos aí, o famoso núcleo do índice de preço PCI, que é o dado de inflação mais aguardado pelo Fed, mas isso lá na outra sexta-feira, dia 26 de julho, tá? Então, assim, amanhã é um dia sem dados macroeconômicos, eu não consigo ver, tirando esse dado de inflação do Japão, nada aí que possa mexer muito com os mercados, e o que está parecendo é que os investidores estão realizando um pouco de lucro, tá? Nasdaq subiu bastante aí nos últimos tempos e agora parece que os investidores estão aproveitando essa alta, o lucro deles para vender, isso está causando uma queda, eu não consigo ver nada aí além disso, tá? Porque isso está coincidindo muito com essa temporada de balanço que começou agora, né? A gente teve o começo da temporada de balanço e o mercado começou a realizar lucro lá nas ações americanas. Então pode ser que essa temporada de balanço aí nos próximos dias venha a causar mais movimentos aí, talvez de realização nas bolsas americanas, tá? A gente tem que ficar aí de olho no que vai acontecer nos próximos dias. E pessoal, aqui do ponto de vista da análise de sentimento do Bitcoin, a gente também tem uma situação meio chata, tá? Porque assim, o Open Interest, ele tá só caindo aí nos últimos dias, né? Nas últimas horas, pelo menos, tá? O Open Interest tá caindo, quer dizer que assim, ou o pessoal tá tendo suas posições fechadas, como o mercado não está tendo movimentos extremamente voláteis nos últimos dias, é mais provável que as pessoas estão fechando aí suas posições, tá? E a gente tá tendo cada vez menos posições aí no mercado, e quando você tem menos posições no mercado, isso normalmente indica que você está com menos liquidez. Tá? Se você tem menos liquidez, o mercado ele passa a ter menos motivos para se movimentar. Tainan, você está dizendo que o Bitcoin não vai mexer amanhã? Não, tá, só estou dizendo que assim, se a gente considerar as informações que a gente tem agora, não está dando um sinal aí de um movimento muito grande, tá? O long short ratio subiu um pouco ali na Binance, né? Foi para perto de 1,5, mas assim, 1,5 não é muito alto e ainda mais com o Open Interest caindo não significa muita coisa na minha visão, tá? Então, a gente tem uma situação aí do mercado um pouco parado, né? Um mercado sem grandes novidades aí. A gente não pode deixar de olhar aqui também os indicadores da High Block, tá? Quando a gente vai aqui para High Block, aí sim a gente tem algo interessante, tá? Ali no gráfico não tem nenhum padrão novo ali indicando um movimento muito grande. Quando a gente vai ali para o TRDR também não temos muita coisa. Dados macroeconômicos não temos amanhã, tá? Mas aqui na High Block, meus amigos, a gente vê bastante liquidez ali na região dos $62.100 e o mercado está caindo desde que essa liquidez começou a se formar, o que quer dizer que muitas dessas pessoas que estavam aí apostando na alta nas últimas horas estão ficando presas, tá? Aqueles que apostaram com muita alavancagem, então o Bitcoin ele pode dar vamos dizer assim, um beijo lá no 62, né? Dar uma pescada lá no 62 para tirar esse pessoal que está apostando na alta ultra alavancado, tá? Então, essa é a situação que eu tô vendo mais liquidez abaixo do que acima aqui na High Block, o que geralmente indica queda, tá? Então assim, o gráfico do Bitcoin está indicando uma queda ali para uns 62.600 ali no máximo, é o que o gráfico está indicando agora, né?
A Highblock aqui está dizendo que pode cair até os 62.150. O TRDR teve uma subida no Long Short Ratio, mas não teve um aumento no Open Interest. Então ele está meio que neutro, tá? O que eu estou vendo aqui é que a gente está tendo sinais de que o Bitcoin pode ir ali para os 62 mil, para a faixa dos 62 mil dólares, tá? O que não mudaria drasticamente o que a gente já vem tendo no Bitcoin nos últimos dias, tá? Então essa é a situação. A gente tem que olhar também as principais altcoins. Mas como hoje a gente não teve aí nenhum movimento muito decisivo do mercado, eu não vou ficar falando de todas as altcoins porque o gráfico delas não mudou muito, tá? Mas começando aqui pela Ethereum, pessoal, o Ethereum entrou aí no retângulo, né? Assim como o Bitcoin que está ali na região de 62 e 66 mil dólares, a Ethereum também formou aqui um range, tá? Ou seja, uma região ali entre 3.500 e 3.350 dólares aqui que ela tá andando de lado dentro dessa região, tá? Se ela quebrar isso aqui para cima, aí a gente pode ter alvo para a Ethereum, se ela conseguir romper ali os 3.500 para cima, lá na região de aproximadamente 3.650. E se romper para baixo, alvo ali na região dos 3.200, tá? Tainan, para que lado vai romper? Infelizmente a gente tem que esperar romper, pessoal. Não dá para a gente tentar adivinhar isso daqui, tá? Algumas pessoas também podem dizer que a Ethereum está formando aqui um ombro, cabeça a ombro, tá? Que é um padrão que normalmente indica reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Mas assim, pessoal, não sei, tá? Esse possível ombro, cabeça a ombro aqui, ele estaria aí com os ombros bem próximos da altura da cabeça, né? Isso aí deixa a figura um pouco distorcida, tá? Mas se a gente considerar isso daí, né, que vamos forçar a barra aqui, se a gente considerasse o alvo seria na região dos 3.200 de novo, tá? Então, seria o mesmo alvo de caso a Ethereum rompesse para baixo aquele retângulo. Tá? Então, assim, a gente está num gráfico aí que está bem definido, né? A gente precisa que a Ethereum rompa algum ponto aí, assim como o Bitcoin também, a gente precisa que ele faça alguma coisa relevante, né? Supere uma resistência ou um suporte. E outra moeda aí que a gente não pode deixar de atualizar sobre ela, pessoal, é a Secret, tá? A Secret, na segunda-feira eu cantei a bola aqui, eu falei, galera, fiquem de olho na Secret. O Bitcoin rompeu o fundo duplo e foi para cima, a Binance Coin rompeu o fundo duplo e foi para cima, as moedas Ethereum, quase todas aí fizeram esse fundo duplo e subiram forte aí nos últimos dias, né? E a Secret, ela ainda não tinha subido, tá? E aí, quando ela estava mais ou menos por aqui na região dos 26,5 de centavo, eu falei isso na segunda-feira, ela acabou rompendo ali esse fundo duplo para cima e foi buscar o alvo que estava na região dos 29,5, quase 30 centavos, né? E para mim esse trade está encerrado, tá? Buscou o alvo do fundo duplo ali que a gente tinha traçado, bateu inclusive duas vezes, né? A gente vê aqui que ela foi lá uma vez e depois voltou, então deu oportunidade para quem não tinha saído sair. E é aquela história que eu falo, pessoal, quando uma moeda bate no alvo de um padrão gráfico, tomem cuidado, porque ela tende a haver vendas, tá? E as vendas acabam fazendo o preço cair, assim como aconteceu com a Binance Coin aí nos últimos dias, né? E ela bateu ali no alvo e justamente quando ela bateu no alvo, o Bitcoin foi nos 66 mil dólares, o que ajudou ela a bater no alvo, mas depois o Bitcoin corrigiu, chegando a bater aí na região dos 63 novamente aí nas últimas horas, nos últimos dias, e acabou que a Secret caiu, tá? Então para mim esse trade aqui tá encerrado, foi um trade aí bem fácil, né, de 10% de subida aí, sem muito drama, né? O mercado foi rápido no alvo. Só que agora, meus amigos, a gente tem que ficar de olho, tá? Porque para mim a Secret está formando aqui um topo duplo, né? Que é um padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? Então, se a Secret nas próximas horas romper essa região aqui dos 27 centavos e meio de dólares, ela vai formar esse topo duplo aqui. E o alvo desse topo duplo aqui que a Secret pode formar, se ela romper os 27,5 centavos de dólar, tá ali na região dos 25 centavos de dólar, tá? Então, a Secret não tá com um gráfico muito legal aí depois desse movimento, tá? Eu vejo um risco aí de queda para ela, principalmente se o Bitcoin for buscar os 62 mil dólares ali, tá? Que é o que a análise de sentimentos está indicando, que tem bastante liquidez ali na região dos 62.500, né? Até 62 mil, região aqui que já foi suporte nos últimos dias, então fiquem de olho aí, porque o Bitcoin pode acabar aí corrigindo, tá? E o Bitcoin corrigindo, a gente vai aí poder ver também várias altcoins corrigindo, mas é aquela história, tá? As altcoins, elas vão para onde o Bitcoin for. A XRP, por exemplo, subiu forte aí nos últimos dias, o Bitcoin estava subindo, depois que o Bitcoin começou a corrigir, ela também está sofrendo, tá? Ela deu uma queda aí de 8%, quase 9% só hoje, tá? Então,
Essa é a situação agora, eu acho que vai tudo depender aí do que o Bitcoin vai fazer. No mais, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal no YouTube, lá pelo canal no Telegram. Desejo a todos aí uma excelente noite de quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!